Continuando aqui os nossos estudos racionais, vamos começar fazendo a seguinte pergunta: o que é o raciocínio? O raciocínio é o ponto vital da vida eterna, ou seja, é a consciência racional, é a consciência do ser. A consciência daquele que veio e se materializou, ou seja, se tornou animal racional. Então, raciocínio racional. Racional, raciocínio. Então, quem raciocina conhece a si mesmo, conhece a tudo e a todos, conhece todo o histórico do seu ser. É consciente de si mesmo racionalmente, conhece sua verdadeira natureza, se reconhece como o ser que é em essência e está aparelhado com o mundo racional, que é o nosso mundo original. Porque conhece toda a verdade da vida, seu histórico, origem. Então, mais uma vez, vamos repetir. Raciocínio é consciência racional, é o senso de ser, é a razão de tudo e de todos. Então, o ponto vital da vida eterna é exatamente a consciência, o saber verdadeiro. É o desencanto do ser que se encantou quando se materializou. É o despertar desse sonho que às vezes, ou na maioria das vezes, se torna pesadelo, certo? Então, é viver o sonho mais consciente que tudo é um sonho e que para muitos já não é nem sonho, porque para muitos é mesmo um pesadelo. Viver é um pesadelo. Tanto é que tem deles aí, tem pessoas aí que procuram acabar com a própria vida, porque o pesadelo é grande, certo? Porém, a partir do momento que que está totalmente enganado, afogado dentro desse mar de lágrimas, né? Totalmente inconsciente de seu ser real, dominado pelo ego, identificado, né? Completamente identificado com o personagem do sonho ou do pesadelo que ele, o ser, em essência, está vivendo e pensa que é, certo? A partir do momento que conhece cultura racional, vai se conhecendo, vai se desencantando. A partir do momento que conhece e leva a sério o conhecimento, o conteúdo, o saber, né? A essência contida no livro, Universo e Desencanto, começa a se desmagnetizar do sonho e assim, naturalmente, sem esforço nenhum, vai resgatando suas virtudes e se aparelhando com seu mundo de origem, ou seja, com o seu verdadeiro natural. Gradativamente vai despertando sua verdadeira consciência de ser. E o personagem, o ego, aquele que nós pensamos que somos até nos conhecermos em verdade, né? Vai continuar existindo, porém não mais dominando a situação. O ser que realmente somos vai assim assumindo o comando da nossa vida, do nosso viver, na verdade. E daí nós iremos viver aqui mais equilibradamente, enquanto estivermos por aqui.
Os pesadelos irão sendo menos assustadores, né? Até se transformarem em bons sonhos, e os sonhos vão se tornando reais para aqueles que já elevaram sua consciência. Porque vai deixando de viver de pensamento e imaginação e vai vivendo naturalmente, raciocinando, ou seja, sabendo da verdade, né? Porque já se conhece, sabe inclusive que a matéria ou a vida, né? A vida da matéria é um conjunto de ruínas reunidas e que por si mesmo se destrói. Então isso quer dizer que os conscientes já param de sonhar, já param de se autodestruir ou destruir uns aos outros, ou mesmo de viver sem saber por que está vivendo, né? Por causa dos sonhos e pesadelos, porque está tão identificado com esse campo aqui, né? Que se vive aqui, nesse campo de concentração e transformação, como se esse fosse o nosso mundo, né? Só assim, depois de desmagnetizado, depois de despertar nossa consciência, depois de nos tornarmos senhores de nosso viver aqui, a paz entre as pessoas, entre as nações, reinará. E teremos um paraíso na terra, quando todos tiverem munidos da verdade, todos conscientes de quem são, por que se materializaram aqui, por que não são daqui, o que é que estão fazendo aqui, porque teremos que retornar. Tudo isso, o ser que está vivendo aqui inconscientemente, precisa se conscientizar, precisa saber, certo? Então, quando todos estiverem munidos da verdade, ou seja, imunizados, né, contra o mal da ignorância, da inconsciência, o mal das trevas, porque as trevas é justamente a inconsciência. O ser humano vive inconscientemente, sem saber de nada sobre si mesmo, desde os primórdios, certo? Até 1935, a natureza, dona de tudo que existe, nesse universo de matéria, ou seja, a natureza em estado degenerado e deformado, lembrem-se disso. Nos vídeos anteriores, nós já falamos disso, né? Então, ela estava encantada com todo o seu progresso artificial, certo? Com toda a sua evolução, porém operava em todos os seus feitos, que somos nós, por meio da imaginação e do pensamento. E assim esses, que somos nós, né, os personagens aqui, os artistas, vamos dizer assim, né, cada um vivendo o seu papel, representando o seu papel, certo? Executamos tudo o que era transmitido por ela, por essa natureza, que faz de nós esses feitos que estão aqui, construindo esse mundo artificial, ferramentas dela, né? Nós executamos o que essa natureza quer, tanto coisas boas como coisas ruins, tudo através de quê? Do pensamento e da imaginação. Então, tudo era transmitido por ela, por essa natureza degenerada e deformada em nossas mentes. Todos éramos ferramentas dessa natureza encantada,
e assim como ela, estávamos vivendo aqui inconscientemente ou encantados. A partir de 1935, a natureza do ser mudou de fase, né? A natureza do que somos em essência mudou de fase, mudou de estado, né? De estado inconsciente para estado consciente a partir de 1935. Chegou no seu ponto máximo de evolução e despertou, porque chegou o tempo do retorno dos seres que estão aqui materializados, né? Chegou o tempo de retornar, chegou o tempo do desenvolvimento do raciocínio, que é a consciência racional, que é a consciência do ser, que é a consciência do que somos em verdade. Porque todos nascemos aqui e morremos desde os primórdios, ou seja, nos materializamos e nos desmaterializamos sem saber de nada. Chegamos no mundo sem saber de nada, né? Continuamos vivendo aqui, buscamos sempre alternativas de sobrevivência, aprendendo sempre, né? Errando e acertando, mas sem saber de nada, de onde nós viemos, de qual a nossa origem, por que estamos aqui, sem saber de nada. Vamos progredindo aqui nesse mundo sem saber de nada. E chega a hora de ir embora, de entregar o corpo, a matéria, a dona da matéria, do corpo, né? Essa natureza elétrica e magnética, que é a natureza da matéria, e também entregamos o corpo sem saber de nada sobre nós mesmos, ou seja, racionalmente não, ou seja, não conscientemente, né? Entregamos o corpo do mesmo jeito que chegamos, inconscientemente, ou seja, sem raciocinar, irracionalmente, né? Porque não sabemos de nada de nossa origem. Chegamos, vivemos e voltamos. E aí nós, depois que nos desmaterializamos sem saber de nada, retornamos para cá vestimos uma outra roupa, ou seja, um outro corpo, e vamos vivendo do mesmo jeito. Então, no mesmo processo. Até 1935 era assim. A partir de 35, a natureza já mudou seu estado de ser, já é consciente e já está também desenvolvendo a consciência de seus feitos, né? Através de quê? Do conhecimento racional, certo? Da energia racional, que é o que está regendo hoje a natureza. Não mais só a energia elétrica e magnética. Então, chegou no seu ponto máximo de evolução, despertou, porque chegou o tempo do retorno, certo? Do desenvolvimento do raciocínio do ser humano que vivia inconsciente, que não sabia nada de si, né? Conhecer toda a verdade e se libertar. Se libertar porque a partir do momento que o ser desperta, que o ser se reconhece, que o ser sabe quem ele é, ou seja, que nós nos conhecermos, sabermos quem somos nós essencialmente, nos ligamos ao nosso mundo original e começamos a receber influência desse mundo original, através de quê? Do desenvolvimento do raciocínio, que é a consciência racional. Então, nós, a partir daí, iremos nos aparelhando, né? Resgatando nossas virtudes, né? Aparelhando com a energia suprema, com a energia divina, com a energia pura, limpa e perfeita, com a energia do mundo de nossa origem. E assim iremos viver aqui conscientes, sabendo de tudo o que até então não se sabia.
E assim naturalmente vai deixando os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas tendências, e daí nascendo de novo. O nascer de novo, dito, né, por Jesus Cristo, é isso. Nascer de novo é despertar a consciência do ser, que você realmente é, certo? Que nós realmente somos. Porque é completamente diferente o viver de quem tem o saber, de quem conhece a verdade, de quem se conhece, que tem consciência, para o viver daquele que não sabe de nada de si mesmo, que vive pensando que é o que não é, vivendo e achando que é apenas esse personagem que a gente vê aqui uns dos outros, né? Se vendo apenas como esse que vive nesse sonho aqui, esse sonho que, por mais longo que seja, se acaba, não é isso? As pessoas me perguntam o que a cultura racional fala sobre Jesus Cristo. Essa pergunta não tem fundamento na consciência do ser de quem me pergunta, mas é apenas um indagar do pensador. Eu não posso responder pela cultura racional porque ainda estou aqui como estudante, não como dona do saber racional. Mas já posso afirmar que quem desenvolve o raciocínio completamente consegue sentir a presença real de Jesus Cristo, certo? Não de Jesus homem, mas do Jesus em essência, a luz, a pureza e a perfeição do ser verdadeiro, certo? Porém, vamos falar um pouco agora do homem que muitos conheceram por meio daquilo que outros disseram dele, né? O Jesus que ensinou, curou, desceu à mansão dos mortos e, segundo seus seguidores, ressuscitou, né? E também, eu acredito também nessa ressurreição de Jesus. Quero deixar isso claro aqui. No meu entendimento, Jesus, esse Jesus homem, foi sim um missionário. Um exemplo de sabedoria e amor, cheio de virtudes e um poder transcendental, que o moveu todo o tempo em que habitou entre nós, certo? Porém, foi consagrado como Filho de Deus, o Salvador da humanidade, porque ele tinha consciência disso, porque ele desceu, né? Encarnou, ou melhor, se materializou aqui nesse campo, ou seja, nesse mundo, mas não perdeu aquilo que nós perdemos a partir do momento que nos materializamos. Jesus não perdeu a consciência de ser, a consciência do ser que ele realmente era, Filho de Deus, certo? Ou seja, a diferença que Jesus fez foi exatamente a diferença que ele fez no mundo, foi exatamente por ele mesmo, né? Depois de ter se materializado, continuou ligado ao astral superior, orientado pelo Espírito da Verdade, certo? Eu estou falando aqui do meu entendimento,
foi escrito tudo isso aqui de acordo com esse entendimento, certo? Então Jesus, ele se orientou por esse espírito da verdade, pelo ser, pela consciência que ele tinha do ser que ele era, certo? Ligado aos habitantes do astral superior. Ele não se iludiu pelo magnetismo, pela força magnética e atraente do mundo da matéria. Então ele fez uma grande diferença exatamente porque ele estava o tempo todo consciente de quem ele era, de sua missão, da importância que ele tinha que ter no mundo, certo? Ele viveu o sonho como se fosse um homem, mas sabendo ou consciente de que ele não era um homem, ou seja, ele não era um animal racional, né? Ele não estava num estado inconsciente como nós aqui, né? Toda a humanidade está, ou quase toda, não é isso? Mas ele se considerava filho de Deus exatamente por isso. Porque ele sabia, ele tinha o saber, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era filho de Deus. Melhor dizendo, para que você que me escuta possa me entender. Todos nós que vivemos aqui como homens e mulheres, vivemos o sonho, ou esse viver aqui, cada um de nós construindo uma história diferente, representando um papel, né? Nesse grande teatro aqui, nós somos os artistas, certo? Desse teatro, representando aqui cada um o seu papel nesse teatro, o qual chamam de sonho, né? Todos nós vivemos esse sonho e nos iludimos, nos embriagamos com esse sonho, nos magnetizamos, nos apegamos às coisas do mundo, o mundo da matéria, o mundo que se deteriora, que se acaba, o mundo das aparências, certo? Assim vivemos como animais racionais, ou seja, vivemos inconscientes de quem somos em verdade ou em essência, certo? Perdemos aquilo que temos de mais sagrado, que é nossas virtudes, as virtudes do ser consciente, certo? Perdemos a consciência de quem somos quando, ou a partir do momento que nos materializamos aqui. E sem saber de nada sobre nós mesmos, perdemos, ou muitos até já perderam, o vínculo com o mundo eterno, ou com o Pai eterno, como dizia Jesus Cristo. Outros ainda estão vinculados, porque ainda tem como despertar desse sonho por meio do raciocínio que está materializado em forma de máquina na glândula pineal e que deve ser ativada através do conhecimento de cultura racional, que você encontra lendo este livro aqui, que é o livro Universo em Desencanto, certo? Tem aqueles que já até despertaram e estão com os livros nas mãos, desenvolvendo esse potencial que é o raciocínio, essa energia que liga o ser humano ao verdadeiro Deus, aliás, ao único
ao único Deus, certo? Porque Deus é um só. Esse potencial através exatamente da cultura racional. Então, resumindo, eu quero dizer que a diferença do homem, Jesus Cristo, que habitou aqui, nesse planeta, como nós estamos habitando hoje, é que ele, Jesus, era consciente de si mesmo, orientado pelos habitantes do astral superior, auxiliado por eles, né? E sua missão era salvar. Sua missão, a missão de Jesus era salvar. Eu posso até estar chocando, né, falando isso, inclusive alguns irmãos, mas é a minha visão, certo? Por que salvar? Porque salvar é libertar. E o que é libertar? Como se liberta? Se libertar é se iluminar, certo? Se iluminar e iluminar os outros, certo? E ele se mostrou como exemplo, por ser consciente, né? Ele era consciente da sua eternidade, ou seja, ele era consciente da eternidade da vida e não se deixava enganar por nada nesse mundo, né? Não se deixava ludibriar por nada nesse mundo, não se apegava ou não se apegou a nada nesse mundo, mas amou a humanidade a tal ponto de, mesmo sendo consciente de toda a trajetória e de tudo o que o seu personagem iria sofrer aqui como homem, né? As dores físicas, né? Todo esse processo que todos nós sabemos pela história que ocorreu, mesmo consciente de tudo isso, ele concretizou o seu trabalho, a sua missão, fez sua parte, né? Então, até 1935, se tinha uma visão de Jesus, certo? Mas era uma visão mais concentrada no sofrimento de Jesus do que nos seus ensinamentos, do que na essência de Jesus, certo? Então, a cultura racional, o livro Universo e Desencanto, me aproximou mais ainda de Jesus, não só de Jesus, mas de todos os outros que vieram ao mundo como missionários, vieram ao mundo e deixaram sua mensagem de amor. Inclusive, o autor da obra, Manuel Jacinto Coelho. Todo o meu respeito a esse que ditou, né, que serviu de aparelho para que essa força onipotente se pronunciasse, serviu de aparelho, né, para transmitir todo esse conhecimento, que é o conhecimento que regerá agora nesse terceiro milênio. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.